Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de quarta-feira, dia 10 de dezembro de 2025. Separei para vocês nessa rodada 10 jogos, galera, muitos jogos interessantes aí nessa rodada, né? E no finalzinho do vídeo vou deixar bilhete pronto, bilhete de alavancagem e também vou deixar um bingo aí no final para vocês, tá show? Já vai deixando seu like aí para fortalecer aqui o trabalho do BetGreen, tá? Lembrando que seu like aí é muito importante, é uma forma de gratidão pelo conteúdo que eu ofereço diariamente aqui para vocês. E lembrando que o like é de graça, tá galera? Então mete o dedão no like aí, vamos buscar 400 likes nesse vídeo e conto com a ajuda de vocês. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para estar recebendo notificação de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui. E vamos lá, galera, nessa rodada aqui a gente vai ter, ó, Liga dos Campeões, Campeonato Holandês Segunda Divisão, Campeonato Inglês Championship, né, que é a Segunda Divisão, Campeonato do Equador e Copa do Brasil, né, grande semifinal aí, primeiro jogo, né, jogo de ida entre Cruzeiro e Corinthians. Primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é a Liga dos Campeões, fase da Liga, a gente vai ter aqui o Villarreal jogando em casa contra o Copenhague, 2h45 da tarde esse jogo, e a gente vai ver, né, aqui na classificação até o momento, galera, as duas equipes lá embaixo, né, o Villarreal não venceu ninguém até o momento, né? Um empate e 4 derrotas, 2 gols marcados, 10 gols sofridos, somando apenas 1 ponto. E o Copenhague, que tem uma vitória, um empate e 3 derrotas, com 4 pontos, 7 gols marcados e 14 gols sofridos, né? Ou seja, duas equipes aí com a defesa bem vazada até o momento. Os últimos 5 jogos aqui do Villarreal, contando o Campeonato Espanhol La Liga, Copa do Rei e Champions, são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Copenhague, juntando aqui Campeonato da Dinamarca, Copa da Dinamarca e Champions, 3 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto aqui não aparece nenhum jogo, mas eu particularmente aí tô acreditando que é um jogo bom para gols, tá galera? Eu particularmente não colocaria favoritismo total aqui pro Villarreal, porque essa equipe do Copenhague é chatinha, né? Então a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de meio gol no primeiro tempo e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, talvez um empate de 2-2. Agora, próximo jogo aqui, campeonato holandês, né? Países Baixos e segunda divisão, vamos ter o Vitesse jogando em casa contra o Al Hilk. Esse jogo que acontece 4 horas da tarde. Válido pela rodada 20. Até o momento aí o visitante, né, o Al Hilk, está aqui em nono lugar com 26 pontos, enquanto o Vitesse, que é o time da casa, é o último colocado aí com 11 pontos, né? Lembrando que começou o campeonato com menos 12 pontos, né? Então era para estar com 23 na realidade, né? Era para estar aqui no meio da tabela aqui, mais ou menos, né? Mas com esses menos 12 pontos que iniciou, acabou aí ficando aí na última posição e dificilmente vai brigar aí por classificação para playoffs, né? Então acredito que é jogo bom para gols, tá? Especialmente que são duas equipes aí ofensivamente boas. No confronto direto, o Al Hilk leva um favoritismo, né? São 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. E com isso a gente vai com a primeira opção com a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Al Hilk. Agora vamos aqui para o Campeonato Inglês Championship, né, que é a segunda divisão do Campeonato Inglês. Vamos ter o Ipswich contra o Stoke City, 4h45 da tarde esse jogo, válido pela rodada 20. A gente vai ver até o momento aí as duas equipes brigando, né, para ficar aí entre os 6 melhores e garantir pelo menos uma vaga aí nos playoffs da Championship, né. O Ipswich, que é o time da casa, está em quarto lugar com 31 pontos, se vencer vai a 34, né, então ele sobe uma posição, porque o primeiro critério aqui é o saldo de gol, né, depois que vem aí número de vitórias, né. Eu acho que o primeiro é o saldo de gol, depois o gol marcado, né? Depois que vem o número de vitórias, se eu não me engano, tá? Mas a equipe vencendo aí, ela entra aqui na terceira posição e fica apenas 2 pontos atrás aí do Middlesbrough, que é o segundo colocado. Lembrando que o primeiro e o segundo garante vaga, acesso, né, direto para a Premier League. O Stoke City, que é o visitante, está em sexto lugar com 30 pontos, 4 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 jogos, não está no momento legal, né? Poderia até estar numa situação um pouco mais interessante, né? Até mesmo brigando aí por vice-liderança, quem sabe, mas acabou que essa sequência de derrota deixou a equipe estacionada aqui com 30 pontos em sexto lugar.
Os últimos 5 jogos do Ipswich, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos aí do Stoke City, como eu falei, 1 vitória e 4 derrotas. Confronto direto aqui, Ipswich venceu uma vez, Stoke City venceu 2 e teve 2 empates. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando, antes eu vou mostrar aqui as odds, tá pagando 1,70, 1,58, 1,68, dependendo da banca, né, para o Ipswich vencer, e 5,40, 5,50 para o Stoke City vencer. Aqui a primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica casa vence, tá? Ipswich está no momento mais interessante, tem chance de vencer. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora vamos aqui para uma sequência de 5 jogos da Champions, tá, galera? A gente vai pegar aqui o primeiro jogo, Athletic Bilbao contra PSG, 5 horas da tarde esse jogo. O jogo vai ser lá na Espanha, né, na casa do Bilbao. Todo mundo sabe que o Bilbao jogando em casa é forte, né? Mas do outro lado tem o PSG com uma equipe muito forte, né? Até o momento o PSG, que é o visitante aí nesse confronto, está em terceiro lugar com 12 pontos, né? 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o time do Bilbao é 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas com 4 pontos lá embaixo em 28º lugar. Os últimos 5 jogos do Bilbao, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos do PSG, 4 vitórias e 1 derrota. Confronto direto teve jogo na Liga Europa de 2011, só por curiosidade mesmo, tá? O PSG venceu jogando em casa por 4-2 e o Bilbao venceu por 2-0 jogando na Espanha, né? Então, tudo indica que vai ser um jogo interessante para gols e quem sabe também favoritismo aí pro PSG, que tá pagando uma odd de 1,67, uma odd muito boa. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o PSG. Agora, outro jogo aqui da Liga dos Campeões, vamos ter aqui o Clube Bruges jogando em casa, jogando na Bélgica, contra o Arsenal da Inglaterra. 5 horas da tarde esse jogo. O Arsenal, único 100% até o momento, né? 5 jogos, 5 vitórias, fazendo uma campanha excelente, né? Não só na Champions, como no campeonato inglês também, que é líder do campeonato, né? Então vai sendo uma temporada muito boa aí pro time do Arsenal, né? Já do outro lado a gente tem o time da casa que é o Bruges, né? Que venceu apenas na estreia, né? Surpreendeu o Mônaco, venceu por 4-1, mas depois disso foram 3 derrotas e um empate aí nessa sequência, né? A equipe está com 4 pontos em 27º lugar. Aqui a gente vai dar uma olhada nos últimos jogos aí do Clube Bruges, 2 vitórias e 3 derrotas, não está no momento legal. E o time do Arsenal, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto não tem nenhum jogo. E a gente vai ver as odds aqui, né? Para o Arsenal vencer, tá pagando aí 1,39, 1,40. Enquanto para o time do Bruges vencer, tá 8,50, né? Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica fora vence, né? Arsenal para vencer. E a segunda opção a gente pega casa menos de 1 gol e meio, tá? Acredito que o Bruges não vai marcar mais do que 1 gol nesse jogo, especialmente que a defesa do Arsenal tá muito boa. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 fora, 2-0 para o Arsenal. Agora vamos aqui para o jogo entre Borussia Dortmund, da Alemanha, jogando em casa, contra o Bodo Glimt, da Noruega. 5 horas da tarde esse jogo também. A gente vai ver até o momento o Dortmund, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, somando 10 pontos, está em 7º lugar. Vai fazendo uma boa Champions até o momento, né? Enquanto o time aqui do Bodo Glimt não venceu ninguém, né? 2 empates e 3 derrotas até o momento, somando apenas 2 pontos. Acredito que é jogo favorável demais para o Dortmund vencer, né? Os últimos 5 jogos do Dortmund, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Bodo Glimt, 3 vitórias e 2 derrotas. As odds aqui, galera, para a gente dar uma olhada, tá pagando 1,29, 1,30 para o Dortmund vencer e pagando uma odd de 10,75 para o Bodo Glimt vencer, né? Então aqui a primeira opção, casa vence, tá? Dortmund para vencer. Quem quiser pegar uma oddzinha até melhor, pode pegar o menos um handicap asiático aí para o Dortmund, que também é interessante. E a segunda opção aqui, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Borussia Dortmund. Agora, outro jogo aqui da Champions, a gente vai ter outra equipe da Alemanha, né? O Bayer Leverkusen jogando em casa contra o Newcastle da Inglaterra. 5 horas da tarde também esse jogo, né? E até o momento aí, o Newcastle, que é o visitante, com 9 pontos, 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Leverkusen, 8 pontos aí, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vem de uma sequência de 2 vitórias seguidas na Champions, e ao todo aqui, nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Newcastle tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto teve jogo na Champions de 2003 e o Newcastle venceu os 2 jogos por 3-1, né? Tanto em casa como fora de casa venceu por 3-1. Então vamos ver se o Leverkusen quebra esse pequeno tabu, vamos dizer assim, né? A odd aqui para o Leverkusen vencer tá 3
2,95, 3, e o Newcastle aqui está 2,30, 2,37. Na minha opinião, vale a pena uma dupla hipótese a favor do Leverkusen, especialmente em casa, tá, galera? Então, primeira opção, casa ou empate, e a segunda opção aqui, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, talvez um empate com gols. Agora, o último jogo aqui da Champions aí dessa rodada de quarta-feira, a gente tem Real Madrid e Manchester City, né? Para mim, o melhor jogo da rodada aí disparado, né? A gente vai ter o Real Madrid jogando em casa e tentando buscar essa vitória diante de seus torcedores e subir na tabela, né? 5 horas da tarde também esse jogo. A gente vai ver até o momento o Real Madrid em quinto lugar com 12 pontos, né? Se vencer vai a 15, né? Então iguala a pontuação aí do Bayern de Munique que tá jogando nesse exato momento, tá ganhando, e também do Arsenal que tem 15 pontos, mas ainda vai jogar nessa rodada, né? Real Madrid aí tem uma sequência boa de 4 vitórias e uma derrota nessa Champions, e o Manchester City, por sua vez, 3 vitórias, um empate e uma derrota até o momento, aí somando 10 pontos, 10 gols marcados e 5 gols sofridos, tá com um ataque efetivo, porém uma defesa vazada, né? Os últimos 5 jogos do Real, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E os últimos 5 jogos do Manchester City, 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto, Real Madrid venceu 2 vezes, Manchester City venceu 1 e teve 2 empates, né? Então, querendo ou não, tem um equilíbrio, né? Um fator interessante aqui é que a maioria dos jogos aí sempre bate, ambos marcam, e também mais de 2 gols e meio, né? Se a gente for pegar os últimos 5 jogos, ambos marcam bateu 4 vezes e o mais de 2 gols e meio bateu em 4 vezes também. A odd pro Real Madrid vencer, 2,90, uma odd bem alta, e a gente sabe que Real Madrid é copeiro, tá? E com isso a gente vai com a primeira opção com a dica casa ou empate, né? Real Madrid ou empate, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Real Madrid, 2-1 casa. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? A gente vai ter aqui disputa do título aqui do Campeonato do Equador, rodada 3. A gente vai ter aqui um clássico, né? Independente Del Valle contra a LDU de Quito, 7 horas da noite esse jogo, né? O jogo vai ser na casa do Del Valle. O Del Valle aí que já está classificado para a Libertadores, né? Com 75 pontos. E a LDU vai tentar buscar essa vitória aí para também conseguir se garantir na Copa Libertadores fase de grupo da próxima temporada. Ainda tem chance, matematicamente, aí de conquistar esse título, mas é muito difícil, que são 10 pontos de diferença, né? Se eu não me engano, resta acho que 4 partidas apenas, se eu não estiver enganado. Mas o foco principal da LDU é ficar em segundo lugar aí, pelo menos para garantir essa vaga na fase de grupo da Libertadores, né? Os últimos 5 jogos do Del Valle, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos da LDU de Quito, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto, a LDU venceu 2 vezes, Del Valle venceu 1 e teve 2 empates, né? Então aqui, galera, a primeira opção aqui, mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. E agora a gente vai para o nosso último jogo aqui da lista, né? Copa do Brasil, semifinal, jogo de ida entre Cruzeiro e Corinthians. 9h30 da noite esse jogo. Os últimos 5 jogos aí do Cruzeiro, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Corinthians, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Confronto direto, o Cruzeiro venceu 2 vezes, Corinthians venceu 1 e teve 2 empates, né? Então, querendo ou não, tem um equilíbrio aí, né? E se tratando de Copa do Brasil, semifinal, jogo de ida e volta, acredito que nesse primeiro jogo aí o Cruzeiro acaba levando vantagem, tá, galera? Tá pagando uma odd aí de 1,62, 1,65 e uma odd de 6,70, 7,20 pro Corinthians vencer. Aqui a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, tá? Cruzeiro para vencer. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Cruzeiro, 2-0 casa. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa quarta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí os bilhetes, né, que eu prometi para vocês, né? Bilhete de alavancagem, bilhete padrão aí da rodada e também nosso bingo aí no final, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada de quarta-feira, a gente pegou 3 jogos, tá? Primeiro jogo aqui, Liga dos Campeões, Borussia Dortmund contra o Bodo Glimt. A gente pegou uma vitória simples do Borussia Dortmund, pagando 1,27. Aí, segundo jogo também da Champions, jogo entre Real Madrid e Manchester City. A gente botou Real Madrid mais 1.0 handicap asiático. O que isso aqui significa, galera? Se o Real Madrid vencer, é green. Se o Real Madrid empatar, é green. Se o Real Madrid perder por 1 gol de diferença, é reembolso. A gente não perde o bilhete, só perde essa odd aqui que vai ser recalculada as outras duas se bater. Agora, se o Real Madrid perder por 2 gols de diferença, aí é head. Então a gente tem essas duas opções aí, né? O Real Madrid vencer, empatar, e se por acaso ele perder apenas por 1 gol de diferença, a gente ainda não perde o bilhete, né? Só vai anular essa opção, tá show? Aí o terceiro jogo, Copa do Brasil semifinal, jogo entre Cruzeiro e Corinthians, a gente colocou aqui o Cruzeiro para marcar 1 gol, independente do resultado final.
A gente teve uma odd aqui, galera, de 1,98 nesse bilhete. A gente simulou com R$ 100 para ter um retorno potencial de R$ 198,87. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos da Champions, né? O primeiro jogo aqui, Clube Bruges contra o Arsenal, a gente colocou aqui menos de 2 gols pro Bruges. Acredito que o Bruges não vai marcar do que mais de 1 gol, então esse menos de 2 gols aqui pro Bruges é bem interessante. Aí o segundo jogo, Borussia Dortmund e Bodo Glimt, a gente colocou aqui o Borussia Dortmund para marcar 2 gols, independente do resultado final. E o terceiro jogo aqui, Real Madrid e Manchester City, a gente colocou para ter 2 cartões na partida ou mais. Na minha opinião, tá bem fácil disso aqui acontecer. Aí no final a gente teve uma odd aqui, galera, de 1,68. A gente simulou com R$ 100 para ter um retorno potencial de R$ 168,83. Esse bilhete de alavancagem eu acredito que tem 85% de chance de bater. Então um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quarta-feira. Agora eu vou estar deixando para vocês aí o nosso super bingo dessa quarta, tá? E ele ficou desse jeito, ó. No nosso super bingo aqui, galera, a gente pegou 5 jogos, né? 4 jogos da Champions e um jogo aqui da Copa do Brasil, né? O primeiro jogo aqui é Athletic Bilbao contra o Paris Saint-Germain. A gente colocou vitória do Paris Saint-Germain, né? Vitória do PSG. Aí o segundo jogo aqui, Bayer Leverkusen e Newcastle. A gente colocou Bayer Leverkusen um empate. Aí o terceiro jogo, Borussia Dortmund e Bodo Glimt. A gente colocou Borussia Dortmund menos um handicap asiático, né? Borussia tem que marcar, tem que vencer por 2 gols de diferença ou mais, tá? Se vencer apenas por 1 gol é reembolso. Aí o quarto jogo aqui, Real Madrid e Manchester City, a gente botou Real Madrid ou empate. E o último jogo, Copa do Brasil semifinal entre Cruzeiro e Corinthians, a gente colocou aqui para sair, né, 5 cartões ou mais, né, mais de 4,5 cartões aí na partida, né. Então tem que bater 5 cartões ou mais, lembrando que vermelho vale por 2, né, então já fica essa informação aí para vocês. E não acredito aí que vai ser um jogo bem pegado e se tratando de clubes brasileiros, é bem provável aí de ter 5 cartões ou até mais do que isso. Aí no final a gente teve uma odd de 7,11. Eu particularmente coloquei aqui R$ 100, né, para brincar, para a gente ter um retorno potencial aqui de R$ 733,10, tá? Esse daqui é o nosso bingo da rodada. Lembrando que o link do bingo vai estar aí na descrição do vídeo e também no primeiro comentário desse vídeo, tá? No comentário fixado vai estar o link aí. Você clica nele e já vai direto para o bilhete pronto. Aí é só você colocar o valor que você deseja fazer sua aposta, tá? Lembrando que o bilhete, esse bingo, né, foi feito lá na Estrela Bet, então se você não tiver conta lá, já clica no link aí, faz o seu cadastro na Estrela Bet, aproveita as vantagens que tem dentro do site e aproveita principalmente para fazer o bingo da rodada, que na minha opinião tá bem provável aí desse bingo bater e a gente pegar essa odd de 7,11, tá show, galera? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, dos palpites e dos bilhetes. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante. E quem puder ajudar o BetGreen aí, galera, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quarta-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!